Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero convidar a igreja, se você puder ficar em pé, e para abrir a sua Bíblia, no último livro da Bíblia. E nós faremos uma leitura no penúltimo e no último capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, leremos do verso 1 ao verso 7, e depois no capítulo 22, do 1 até o 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas, em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações.
Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Verão a sua face e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? O tema da mensagem que nós temos para esta noite é um novo céu e uma nova terra. Irmãos, apesar de todo o avanço e progresso da ciência, para tentar tornar a vida humana mais confortável e com menos sofrimento, nem o mais otimista dos seres humanos é capaz de acreditar, por tudo o que se vê, por tudo o que se ouve, que o mundo no qual nós estamos vivendo hoje se tornará no futuro, num dia, num paraíso perfeito, sem injustiças, sem dor e sem sofrimento. A pessoa mais otimista desta terra, eu creio que não consegue visualizar esta terra num futuro como sendo um paraíso perfeito, aonde não haja mais a dor, aonde não haja mais injustiças, aonde não haja mais sofrimento algum. Esta semana, enquanto pensava sobre esta mensagem, eu fui pego pela notícia daquele acidente aqui no Espírito Santo, na BR-101, em que 21 pessoas morreram. E a gente se pergunta por que isso acontece. E a gente se pergunta até quando isso continuará acontecendo. Uma fatalidade, algo que não se consegue explicar. Algo que a gente tenta talvez encontrar de todas as formas uma resposta, porque de repente uma carreta invade uma contramão e ceifa a vida de tantas pessoas que estavam ali, talvez a maior parte delas tirando um bom cochilo às 6 horas da manhã. A grande verdade é que por causa da desobediência deliberada do ser humano, desde o jardim do Éden, este mundo está amaldiçoado pelo pecado e gradativamente ele está sendo deteriorado e corrompido cada vez mais pelas mazelas das mãos humanas. Gênesis 3,18 diz que a terra passou a sofrer as consequências por causa do pecado do ser humano. E por essa razão, por essa terra estar amaldiçoada pelo pecado, Deus decidiu que vai destruir este mundo. E conforme conversamos domingo passado, este mundo será destruído. Essa terra, como a conhecemos, ela chegará um dia no seu ponto final. E tudo que nós vemos ruirá, virará pó, se tornará cinzas. No entanto, por sua graça e misericórdia, Deus não apenas decidiu destruir este mundo, mas Deus prometeu a criação de um novo céu e uma nova terra, ou seja, Deus prometeu criar um novo mundo perfeito. E é significativo um detalhe muito especial na Bíblia. Se os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, nos apresentam a beleza da primeira criação de Deus, o mundo perfeito do Jardim do Éden,
Os dois últimos capítulos das Escrituras, Apocalipse 21 e 22, nos revelam as belezas de um novo céu e uma nova terra, um novo mundo criado por Deus, para inaugurar um novo tempo, e um tempo que será eterno. Gênesis 1 e 2 nos diz como tudo começou. Apocalipse 21 e 22 nos diz como tudo vai terminar entre aspas, porque não vai terminar, na verdade vai continuar. E todo o conteúdo da Bíblia, entre esses dois primeiros capítulos e entre esses dois últimos capítulos, apontam o caminho da preparação dos habitantes que viverão neste novo mundo criado por Deus. Deus deu ao apóstolo João, na sua idade quase perto dos 100 anos, o privilégio de como que levantar uma ponta da cortina da eternidade para visualizar este novo mundo que Deus está criando para o seu povo. Foi um privilégio para João poder contemplar numa visão espiritual o novo céu e a nova terra. E nestes dois capítulos finais da Bíblia, João registrou o que ele viu. Que privilégio, meus irmãos, nós temos hoje. Que privilégio nós temos hoje de ler sobre este novo mundo na palavra de Deus. Talvez esse texto não nos responda todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer a respeito da eternidade. Mas o que João registrou na inspiração do Espírito Santo de Deus é o suficiente para nos fortalecer a fé e trazer ao nosso coração uma grande esperança. Então confira comigo, em primeiro lugar, como será o novo mundo. Como será o novo mundo? Como acabei de dizer, João não escreveu tudo o que talvez gostaríamos de saber, mas o que ele registrou é suficiente para fortalecer a nossa fé e nos encher de esperança. Muita gente gasta tempo discutindo sobre aonde será este novo mundo. Muitas pessoas gastam tempo discutindo se o novo mundo será aqui nessa terra, que Deus então vai transformar essa terra num paraíso, e essa terra será então o novo mundo, esse novo céu e nova terra que João está aqui descrevendo, que virá depois do fim. Tem gente que também gasta tempo demasiadamente discutindo se essa terra será o céu ou se ela será o inferno definitivamente, depois que Deus destruir essa terra com fogo, como a segunda carta de Pedro, capítulo 3, nos garante, que será destruída pelo fogo. Enfim, eu deixo a discussão para quem gosta de discutir sobre coisas secundárias, a respeito de onde será. Porque para mim não faz diferença se o novo mundo criado por Deus será aqui ou em outro lugar. Para mim, o mais importante é saber que eu estou me preparando para estar lá. Isso eu creio que é o mais importante. Mas ao descrever aqui sobre o novo mundo, João, sem preocupação alguma em nos revelar aonde será, ele nos diz algumas coisas, nos dá algumas indicações sobre como será. Irmãos, isso é encantador. Como será o céu? Não temos aqui tudo aquilo que nós talvez gostaríamos de saber, mas há aqui nas palavras de João, conforme o que ele viu e o Espírito Santo o inspirou a registrar, há aqui algumas coisas bem interessantes, as quais eu gostaria de pensar com você. O novo mundo, meus irmãos, ele terá muitas semelhanças com este mundo. O novo mundo terá muitas semelhanças com este mundo. João escreveu que neste novo mundo que Deus está preparando, haverá algumas coisas que nós conhecemos um pouco sobre elas. João fala sobre céu e terra, riachos e rios, montes e cidades, estradas e ruas, praças e lugares, casas e muros,
portas e janelas, folhas e árvores, frutos e jardins, água, ouro, pedras preciosas. Que bacana, meus queridos, é a gente pensar que o novo mundo que nos aguarda terá tantas coisas as quais nós já conhecemos e sabemos muito bem o que é. Sim, eu creio que o novo mundo, o céu que nos aguarda, será um lugar real, tão real quanto este mundo onde nós vivemos agora. Talvez haja em nosso coração uma curiosidade sobre o que nós faremos lá. Eu não sei exatamente o que nós faremos lá. Alguns pensam que nós estaremos lá nesse novo mundo, vestido todo mundo com um uniforme branco e cantando 24 horas por dia num grande coral. Irmãos, eu confesso que eu penso que nós cantaremos no céu, sim, cantaremos neste lindo país. Mas eu creio que nós faremos muito mais do que isso no céu. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, também escreveu um pouco sobre como será o novo mundo. E veja bem o que Isaías escreveu no capítulo 65, verso 17. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore, e os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Meus irmãos, eu não sei muito o que nós faremos no céu, mas de acordo com esse texto de Isaías, há aqui pelo menos o registro de duas profissões que haverá no céu. No céu haverá trabalho, e haverá pelo menos a profissão de pedreiro e a profissão de agricultor. Porque diz aqui que lá no céu haverá construção, casas serão edificadas, haverá plantações. Eu creio que o céu, sim, de fato, será um lugar onde nós trabalharemos, cantaremos, mas também trabalharemos. Nós sabemos muito pouco sobre o céu e a nova terra, mas o pouco que sabemos é que será um novo mundo com bastante semelhança a este. Veja que legal, quem sabe você que é pedreiro aqui, César, já pensou? Chefe, mestre de obra, lá no céu, lá no novo mundo. Quem é agricultor, lá no novo mundo, podendo cultivar a terra, sabendo que vai ser uma terra boa, uma terra que estará livre de toda e qualquer praga. Como que isso vai ser bom, meus irmãos? Há muita semelhança com coisas que nós já conhecemos aqui neste mundo. Mas o novo mundo, ele terá também algumas diferenças deste mundo. O novo mundo terá algumas diferenças, muitas semelhanças, mas também algumas diferenças. No novo mundo, Deus terá estabelecido uma nova ordem cósmica, e o novo universo ele terá algumas diferenças, conforme descritas aqui por João. Gênesis 1,16 diz que o sol foi criado neste mundo que conhecemos hoje. Apocalipse 21, 23 nos diz a Bíblia que no novo mundo não haverá sol. Curioso isso, né? Mas não haverá sol. Gênesis 1,5 diz que a noite foi estabelecida no primeiro mundo criado por Deus. Apocalipse 21 nos diz que no novo mundo não haverá noite alguma mais. Gênesis 1,7 diz que Deus criou os mares no segundo dia da criação. Apocalipse 21, verso 1, diz que no novo mundo não existirá mais o mar. No novo mundo haverá uma nova ordem cósmica, universal. Voltando a Isaías novamente, o profeta do Antigo Testamento que mais escreveu sobre o novo mundo criado por Deus. No verso 25 do capítulo 65, ouça o que Isaías escreveu. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como o boi, e a comida da serpente será o pó. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
diz o Senhor. Irmãos, predadores carnívoros, eles pastarão pacificamente com animais domesticados. A natureza deste novo mundo, ela será criada com uma nova ordem de cadeia alimentar. Na nova terra, os animais viverão em plena harmonia. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá capim como o boi. Esse novo mundo vai ser meio estranho, né? Os filhotes desses animais, eles crescerão juntos, sem que um ataque o outro. Eu prometo, meus irmãos, no novo mundo, eu vou agarrar e segurar a juba do leão. Mas lá, aqui não. Talvez quiséssemos saber muito mais sobre como será o céu, mas não sabemos muito. O pouco que sabemos, talvez tenhamos pensado aqui nesta noite sobre o pouco que há na Bíblia registrado sobre como será. Mas eu posso afirmar aos irmãos, por tudo que a Bíblia nos diz, o novo mundo será de uma beleza inigualável. Tudo que João descreve aqui nesses capítulos 21 e 22 é algo simplesmente carregado de perfeição, tomado de beleza, revelado em glória, é coisa de Deus. Diga aí para o seu vizinho de culto, o novo mundo é coisa de Deus. Sabe o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2? O que olhos nunca viram, o que ouvidos nunca ouviram, o que corações nunca sentiram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E no verso 2, João diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. João está descrevendo aqui algo belo. Ele compara a cidade santa, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, com uma noiva adornada, uma noiva enfeitada. O propósito de João é dizer sobre a beleza deste novo mundo. E talvez entendendo um pouco sobre isso, um poeta escreveu: tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus, é murada de jaspe luzente, é juncada, áureos troféus, e no meio da praça eis o rio, do vigor e da vida eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O poeta estava dizendo exatamente isso. O que foi nos contado sobre este novo mundo não chega à metade do que de fato esse novo mundo terá e como ele de fato será. Como será o novo mundo que Deus tem criado para o seu povo? Será de alguma maneira bem semelhante a este mundo que nós vivemos. Terá algumas diferenças, haverá uma nova ordem cósmica, mas será um lugar de beleza inigualável. Além de considerar como será, vejamos também sobre quem serão os habitantes do novo mundo. E essa é uma parte muito importante nesta mensagem. Quem serão os habitantes do novo mundo? Nem todas as pessoas do mundo de hoje poderão viver no novo mundo. Por que não, pastor? Simples, meus irmãos, simples. Se Deus levar todas as pessoas deste mundo com seus pecados, do jeito que elas são, para esta nova terra, para este novo mundo, esse novo mundo será também contaminado. E vai ser um novo mundo como este aqui. Por isso que a Bíblia diz aqui que no novo mundo não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira. Se Deus levar o homem com a sua natureza caída, ambicioso e avarento, do jeito que ele é, se Deus levá-lo para o novo mundo, sem haver uma mudança nessa natureza, meus irmãos, não vai sobrar um tijolinho de ouro nas ruas do céu. Não vai, não.
E para ser um lugar puro, santo e perfeito, o novo mundo então será um lugar restrito. E antes de dizer quem vai habitar no novo mundo, o versículo 8 traz uma lista que descreve 4 tipos de pessoas que não vão estar neste novo mundo. Primeiramente, as pessoas indiferentes ao Evangelho. João diz que essas pessoas são os covardes ou tímidos. São aquelas pessoas que nunca tiveram coragem de assumir um compromisso com a sua fé em Jesus. São pessoas que, embora acreditem na verdade, preferem não se comprometer, porque essas pessoas têm medo de ter que renunciar à sua própria vida por amor a Jesus. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem renunciar à sua própria vida. Ele mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Os indiferentes ao Evangelho também são os incrédulos, são os que buscam outras formas para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. São aqueles que inventam outro meio de salvação a não ser em Jesus. Talvez são aqueles que criam um meio de salvação que seja um depósito aonde a alma da pessoa vai depois que ela morre e fica ali um tempo para depois ser purificada e levada para este novo mundo. Talvez seja uma outra invenção que alguns tiveram aí, de que a pessoa morre e ela depois retorna a essa terra, a esse mundo, num novo corpo, numa reencarnação, para poder viver uma outra experiência terrena, para se purificar, e faz esse processo 1, 2, 3, 4, tantas vezes for necessário. São caminhos que as pessoas vão inventando para tentar chegar a este novo mundo. Mas a Bíblia é clara em dizer que o único caminho para este novo mundo é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não apenas aqueles que são indiferentes ao Evangelho, mas os que são também moralmente corrompidos, eles não estarão neste novo mundo. Os que são moralmente corrompidos, João chama essas pessoas de os abomináveis. São aqueles que perderam a vergonha, perderam o pudor e se entregaram deliberadamente ao pecado e aos prazeres deste mundo. São aqueles que atentam contra a moral. São aqueles que não somente praticam o pecado, mas eles fazem e ensinam e defendem o pecado. João diz que também esses de moral corrompida são os homicidas, são os que atentam contra a vida alheia, praticam abortos, matam com as armas, matam com a língua. São aqueles que podem salvar uma vida, mas não o fazem. São aqueles que desviam verbas que fazem com que tantas pessoas acabam morrendo nas filas de hospitais. Ainda dentro desse grupo de moralmente corrompidos, há também os adúlteros. São aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, de lascívia e de perversão sexual. São aqueles que são viciados em pornografia. São aqueles que defendem e vivem no homossexualismo. Aqueles que adulteraram o projeto de Deus para a sexualidade humana. Esses são os adúlteros. Mas João também diz sobre os que são falsos religiosos. Falsos religiosos. E ele enumera os feiticeiros. São as pessoas que vivem na prática da feitiçaria. Aqueles que invocam os mortos, aqueles que buscam nos demônios e creem que são dirigidos pelos astros e nas forças ocultas que possa haver neste universo. Também diz sobre os idólatras. São as pessoas que adoram e se prostram diante de ídolos, diante de imagens. Idolatria. Este ano completa exatamente 500 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Martim Lutero estava pregando na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses
que deu força para o movimento histórico da Reforma Protestante. Mas este ano também completará em setembro 300 anos que alguém um dia, achando que uma imagem já não lhe servia, a descartou e jogou fora. E um pescador a encontrou nas águas do rio Paraíba. E pegou daquela imagem e disse: apareceu uma imagem. E lhe deu o nome de Aparecida. E este ano completa 300 anos que a idolatria foi em nossa pátria padronizada. Idolatria. A Bíblia diz que os idólatras, eles não vão estar no novo mundo. É a palavra de Deus quem diz. E não precisamos ter medo disso. Isso não nos dá o direito de colocar aqui uma imagem e chutá-la, de forma alguma. Isso é ignorância. Isso é aberração. Mas pregar a palavra de Deus, nós não precisamos temer. A Bíblia diz que os idólatras, eles não estarão no novo mundo. Esta é a verdade, nua e crua, doa quem doer. É a Bíblia que diz. E não apenas os feiticeiros, os idólatras. João diz sobre, dentre os falsos religiosos, ele também destaca os mentirosos. E aqui os mentirosos, a palavra utilizada por João, é uma palavra que está muito ligada à hipocrisia. Mentirosos, de acordo com o que foi escrito por João, são pessoas que têm nome de cristão, mas que não são cristãs. São pessoas que se dizem evangélicas, mas que não têm vida transformada. São pessoas que se dizem crente, mas o caráter e o temperamento não mudaram. São mentirosos, são hipócritas. Na linguagem de Jesus, são sepulcros caiados, são falsos crentes. Esses não estarão no novo mundo. No verso 8, João faz essa lista das pessoas que ficarão de fora. Essas pessoas, todas elas têm algo em comum. Todas elas viveram segundo suas próprias vontades, seus próprios prazeres, defendendo suas próprias ideias, e não aquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Sim, a palavra de Deus garante que nem todo mundo vai para o céu. É uma mentira de que todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Todas as pessoas um dia estarão diante de Deus, mas nem todas as pessoas vão poder habitar no novo mundo de Deus. Quem vai então habitar neste novo mundo? De acordo com João, pelo que ele viu, há duas características desses habitantes do novo mundo. Primeiramente, no verso 6, fica muito claro que vai habitar no novo mundo aquele que saciou a sua sede espiritual em Jesus. A quem tiver sede, darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Sede espiritual. Sede espiritual. Necessidade de Deus. Carência de um relacionamento com Deus. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem na sua alma impregnado esse anseio por encontrar-se com o seu Criador. Mas infelizmente muitas pessoas tentam saciar a sede de sua alma com o dinheiro, com o sucesso, na prosperidade, nos prazeres deste mundo. Mas isso tudo é ilusão. Ainda hoje eu vi a notícia de um ator da maior emissora de televisão do Brasil, um dos atores mais conceituados, envolvido numa briga de bar, drogado, bêbado. Um retrato claro de que dinheiro, fama e poder não satisfaz a sede espiritual
que o ser humano tem dentro do seu peito. A nossa sede espiritual, ela só é saciada em Jesus. Jesus é a água da vida. Foi isso que ele disse à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Pela fé, meu querido, se você ainda não saciou a sua sede espiritual, se você ainda busca de bar em bar, encontrar a paz para a sua alma, se você ainda busca nos vícios, se você ainda busca nos prazeres da carne, saciar a sua sede espiritual, pela fé você pode nesta noite começar a beber dessa água viva que é Jesus Cristo. Eu creio que se você tem vindo à Igreja Batista SEAB todos os domingos, você vem porque há uma sede em seu coração e Jesus quer saciar a sua sede nesta noite. Basta você reconhecer Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. Essa é uma primeira característica de quem vai habitar no novo mundo, mas não apenas essa. João também diz algo muito importante. No verso 7, aquele que vencer herdará todas as coisas. Meus irmãos, entrará no novo mundo somente os vencedores. Somente os vencedores. Mas o vencedor não é aquele que conquista uma boa situação financeira. O vencedor não é aquele que tem um bom diploma. O vencedor não é aquele que tem uma boa casa. O vencedor não é aquele que conseguiu comprar um bom carro. O vencedor não é aquele que alcançou a graça de uma cura física. Vencedor é aquele que foi alcançado pela graça e perseverou diariamente nessa graça. É esta pessoa que vai poder entrar no novo mundo. Aquele que bebeu da água na fonte que é Jesus, aquele que iniciou uma caminhada com Jesus, mas aquele que perseverou nessa caminhada. Por isso que eu insisto na pregação de que a vida cristã não se resume em ter um encontro com Jesus apenas, não se resume em ser batizado, não se resume em ser apresentado na igreja quando bebê, mas ela tem a ver com um compromisso de iniciar uma caminhada com Jesus e perseverar todos os dias, muita oração, muita Bíblia, envolvido com a igreja, testemunhando do Evangelho, até chegarmos naquele dia final, quando vamos herdar a perfeição plena pela obra de Cristo na cruz. Aquele que vencer é aquele que perseverar. O novo mundo é um lugar preparado para pessoas preparadas. Como preparar? Crendo em Jesus como Salvador pessoal e perseverando nessa fé. Perseverando nessa fé. Tem muita gente que começou uma caminhada com Jesus. Tem muita gente que um dia foi batizado. Mas tem muita gente, muitos, que não tem perseverado. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que herdará todas as coisas. Talvez você conheça alguém que iniciou, mas que não perseverou. Talvez você tenha alguém na sua família que iniciou, mas não perseverou. Se não estivermos perseverantes, a Bíblia nos diz que não herdaremos. Como será o novo mundo? Quem vai viver no novo mundo? Considere comigo ainda nesse texto de João, nesta revelação do novo mundo, por que o novo mundo será melhor? Por que o novo mundo será melhor? Por tudo o que já vimos até aqui, é claro que o novo mundo será melhor. No entanto, existem ainda aqui nesse texto algumas razões mais claras, descritas por João, de por que o novo mundo será melhor. Primeiramente, o novo mundo será melhor porque no novo mundo a comunhão com Deus ela será plena, perfeita e permanente.
Nesse novo mundo, nós teremos uma comunhão com Deus mais profunda do que a comunhão que havia lá no Éden, antes do pecado. Veja bem, você lembra como era? Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem, o casal, Adão e Eva, eles viviam durante todo um dia e eles não ouviam Deus, não viam Deus, e Deus vinha sempre de tardinha, na viração do dia. Isso nos sugere entre 5:30 e 6 horas da tarde, e Deus vinha para ter um encontro, uma conversa, um bate-papo com aquele primeiro casal. Isso era assim lá. Mas o pecado, a desobediência, afastou, separou o homem da presença de Deus. A glória de Deus se foi na vida do homem. O homem foi separado da glória de Deus. Mais tarde, algum tempo depois, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, uma grande tenda. E aquela grande tenda, aquele tabernáculo seria uma representação, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. No tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava dentro daquela grande tenda. Mais tarde, quando o povo está na terra prometida, já ali estabelecido, no tempo de Salomão, o povo constrói um grande templo, o majestoso templo de Salomão. E diz a Bíblia, segundo Crônicas, capítulos 6 e 7, que quando aquele templo foi inaugurado, a glória de Deus, a Shekinah de Deus invadiu aquele templo. Aquele templo foi tomado por uma fumaça, e a partir daquela inauguração, aquele templo passou a ser a referência da presença de Deus no meio do seu povo. Os anos passaram, quase 4 séculos depois. Esse povo de Deus, por desobediência, Deus decide castigar esse povo. E Deus permite que venha um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, e ele extermina com a maior parte do seu povo, porque aquele povo estava idólatra, desobediente, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Nabucodonosor vem e não apenas mata muito dos israelitas, do povo de Deus, como ele também destrói o templo. E aquele templo glorioso, construído por Salomão, ele vem abaixo. Aquele templo que representava a presença de Deus, ele ruiu em poeira, escombros. Daniel está lá no palácio do rei da Babilônia, sendo ele um dos príncipes do povo de Deus. A Bíblia diz que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, e ele tinha por costume abrir a janela na direção que dava para Jerusalém, porque Daniel tinha em sua mente que a presença de Deus estava naquele lugar, debaixo daqueles escombros do templo. 70 anos se passam, no tempo de Malaquias, Esdras, Neemias, o templo é reconstruído, a cidade de Jerusalém ela é reerguida, e o profeta Ageu vai declarar que a glória da segunda casa, do segundo templo, seria maior do que a da primeira, porque o templo trazia um símbolo da presença de Deus. E quando o profeta Ageu diz que a glória desse segundo templo será maior do que o primeiro, é porque foi naquele segundo templo que Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus que veio habitar entre os homens, entrou por aquelas portas do templo de Jerusalém, foi levado ao 8º dia quando foi apresentado. E depois, na sua última semana de vida, ele fez uma visita àquele lugar e condenou algumas práticas que estavam acontecendo, que não agradavam a Deus, e disse: vocês fizeram deste lugar um lugar que deveria representar a presença do meu Pai, a casa do meu Pai, a casa de oração, vocês transformaram este lugar num covil de salteadores. Alguns anos se passam, aquele templo foi destruído, por volta do ano 70 dessa era que nós estamos.
Mas acontece que a Bíblia diz que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu lá no templo que separava a glória de Deus do povo, o véu se rasgou de alto a baixo, de modo que hoje, de acordo com o que escreveu o autor aos Hebreus, todos nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Deus, a partir de Jesus, não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas desde Atos 2, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, todo aquele que se converteu a Jesus. E agora nós somos a habitação do Espírito de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Por que eu narrei tudo isso até agora? Porque João nos diz a respeito de algo novo no novo mundo. No novo mundo, no verso 3 de Apocalipse 21, João disse: e ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Deus agora habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, neste novo mundo que Deus está preparando para os seus filhos, neste novo mundo, a comunhão nossa com Deus, ela será plena, perfeita e permanente. Veja bem, aqui neste mundo, mesmo a gente sendo crente, mesmo buscando uma vida cheia do Espírito, quantas vezes, por causa do pecado que ainda cometemos, nós entristecemos o Espírito Santo, nós o apagamos de nossa vida e nós perdemos a glória de Deus. Mas no novo mundo não haverá mais pecado. E se não haverá mais pecado, Deus estará conosco. E se Deus estará conosco, nós teremos com Ele uma comunhão plena, perfeita e permanente. Por isso, o novo mundo será melhor, porque a nossa comunhão com Deus, ela será uma comunhão muito melhor do que a comunhão que hoje temos com Ele aqui. Mas o novo mundo será melhor também, porque no novo mundo não haverá mais sofrimento. O verso 4 diz assim: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A dor e o sofrimento existem aqui na terra em consequência do pecado. Mas no novo mundo, a Bíblia diz que não haverá mais dor, porque não haverá mais pecado. Não haverá mais a dor física. No novo mundo não haverá mais câncer, AIDS, gripe, dengue, chikungunya, diabetes. Lá não haverá mais a dor emocional. Lá não haverá mais aquela dor que nós sentimos muitas das vezes, uma dor provocada pela culpa, pela mágoa, pela depressão, pelas angústias, pelas traições, pelas decepções, pelas frustrações. Este mundo que nós vivemos, meus queridos, é um vale de lágrimas. Nós entramos no mundo chorando e atravessamos a vida aos prantos. Nós choramos por nós, choramos pelos nossos filhos, choramos pela nossa família, choramos pela nossa igreja, choramos pela nossa nação. Mas a Bíblia nos promete que no novo mundo não haverá mais lágrimas, porque Deus mesmo vai enxugar cada uma de nossas lágrimas. Pense nas suas maiores lutas, pense nos seus maiores problemas, pense nos seus momentos mais difíceis, pense nos seus piores sofrimentos. O novo mundo será melhor, porque lá o choro cessará, lá a dor, ela não fará parte da nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo disse bem claramente: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, pois os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Por que o novo mundo será melhor? Porque lá nós teremos uma comunhão com Deus, uma comunhão que será plena, perfeita e permanente. Porque lá não haverá mais sofrimento, mas também porque lá no novo mundo não haverá mais morte. A morte, ela é o problema fundamental do ser humano.
Aonde a morte chega, ela traz em sua bagagem normalmente muita dor. A morte, ela arranca de nossos braços as pessoas que nós mais amamos. E a morte deixa em nossa vida as marcas terríveis da dor e da saudade. Mas aqui a Bíblia nos afirma que no novo mundo não haverá mais morte. E se não haverá mais morte, então não haverá mais luto, não haverá mais funerárias, não haverá mais velórios, não haverá mais enterro, não haverá mais cemitério. Lá nós veremos, eu creio, aqueles que já foram antes de nós e que tanta saudade nos deixaram. Eu tenho grande ansiedade por esse dia. Esse dia em que estaremos neste novo mundo, aonde nós vamos rever tantos queridos que se foram antes de nós. Tantos queridos. Eu aguardo por esse dia, quando eu chegarei diante dos meus avós e direi a eles: vô, como senti saudade. Vô, eu queria que o Senhor estivesse lá para contemplar tantas coisas que aconteceram na minha vida depois que o Senhor partiu. Lá eu quero rever tantos irmãos queridos. Lá eu quero ver um querido irmão que eu conheci na minha infância, uma referência de crente, Sebastião Coelho. Quero encontrar com ele e dizer: olha, muito obrigado por cada balinha que o Senhor levou para a igreja, para dar para as crianças, e eu chupei muitas balas. O carinho que tinha conosco. Lá eu quero reencontrar-me com o pastor Nilo e dizer a ele: muito obrigado, pastor. Eu um dia fui pastor também. Muito obrigado por cada vez que o Senhor pegou a minha mãozinha e esfregou no seu queixo, com a sua barba nascendo, e arranhava. Obrigado por cada carinho. Como vai ser maravilhoso, irmãos, viver num lugar onde não haverá mais a morte. Pense naquele seu ente querido que já se foi, lá você vai poder revê-lo. Eu creio assim. Talvez você encontre pessoas que dirão por aí: eu não creio que no céu nós reconheceremos uns aos outros. Eu prefiro crer que sim, porque eu creio que lá nós teremos a mesma identidade que nós temos aqui. Lá nós teremos os mesmos traços de personalidade, traços físicos que aqui nós temos. Esse novo mundo será muito melhor. Finalmente, como essa mensagem traz implicações em nossa vida hoje? Como? Diante de tudo que a gente ouviu, o que isso pode fazer diferença na minha e na sua vida? Pense comigo, o pecado, ele arruinou este mundo e toda a criação realmente foi afetada. Isso é um fato. Nós experimentamos e vivemos isso diariamente. Mas a Bíblia garante que Deus tem preparado um novo mundo, com um novo céu e uma nova terra, com uma nova ordem universal. Será um mundo muito melhor, será um novo mundo justo, perfeito, eterno, mas nem todos poderão habitar no novo mundo de Deus. Somente aqueles que durante a sua vida aqui neste mundo, creram e receberam a Jesus como Salvador pessoal. Somente através de Jesus, não há outro caminho. E a pergunta que esta mensagem me leva a fazer nesta noite a você é: você já se preparou para viver no novo mundo de Deus? Você já se preparou? Você já creu em Jesus como seu Salvador pessoal? Você já reconheceu que é um pecador e que você precisa do perdão de seus pecados? Se você ainda não tomou essa decisão, eu gostaria de encorajá-lo a fazer isso hoje, nesta noite. Eu gostaria de desafiá-lo a não perder essa oportunidade. Porque, meu querido,
A chance que temos para fazer a nossa escolha é hoje, enquanto estamos aqui. As escolhas que fazemos aqui determinarão onde nós viveremos a eternidade. Queria pedir a todos que pudessem nesse momento abaixar a sua cabeça e que toda a igreja pudesse estar neste momento em oração, pedindo a Deus para que o Espírito Santo possa tocar, convencer alguém que ainda não tenha tomado a sua decisão ao lado de Jesus. Ore neste momento, você que já tomou a sua decisão, e peça por alguém que porventura está aqui nesta noite e não tomou essa decisão. E se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, faça isso agora. Não adie isso mais. Não perca essa oportunidade. Pastor, como eu consigo fazer isso? Basta você querer e fazer uma oração de fé, que você receberá o Espírito Santo de Deus na sua vida, para te ajudar a perseverar até o seu último dia aqui na terra. Se você reconhece que é um pecador e deseja entregar a sua vida a Jesus, faça uma oração simples com as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que a minha alma tem essa necessidade espiritual de ter um relacionamento contigo, com o nosso Pai. E eu quero te pedir que o Senhor Jesus possa me perdoar nesta noite. E eu quero te receber como meu Salvador. Quero te pedir que o Teu Espírito Santo possa vir habitar na minha vida a partir de agora, para que eu viva daqui para frente uma vida em perseverança, me preparando para viver no novo mundo, para viver no novo céu e na nova terra. Eu confio em Ti, Jesus, e eu faço essa oração porque eu acredito que o Senhor é o meu Salvador. Amém. Se você fez, meu querido, uma oração assim, se você ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus, você começa a partir desta noite a viver uma nova experiência de vida. Eu quero, nesse segundo apelo, convidar a todos a ficarmos em pé, todos aqueles que puderem. E neste segundo apelo, eu quero convidar a todos os que já tomaram uma decisão por Jesus, para que nós possamos viver nessa perspectiva, viver pensando no céu, viver pensando no novo mundo, porque é para lá que a gente está indo. Se nós tomamos uma decisão por Jesus, se nós nos tornamos um filho de Deus por termos recebido o seu filho como nosso irmão mais velho, é para o céu que a gente está indo. A gente está indo para lá, um lugar que vai ser melhor, onde a nossa comunhão com Deus será plena, perfeita e permanente, um lugar onde não haverá mais sofrimento, um lugar onde não haverá mais a morte, um lugar onde nós vamos rever nossos queridos que já foram antes de nós. Nesse momento nós vamos cantar um hino, e eu queria pedir que você pudesse abençoar a vida do seu irmão agora, dizendo para ele assim: vamos estar preparados. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu,
A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. E um gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. E o gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo presente que o Senhor tem preparado para nós. Não merecemos, Senhor, nada desse novo mundo. Nós somos pecadores, somos miseráveis pecadores, como o apóstolo Paulo bem escreveu. Mas pela Tua graça, o Senhor tem preparado esse novo céu e essa nova terra. Ó Deus, e nós queremos um dia estar na eternidade contigo para todo sempre. Esse lugar será muito melhor do que este mundo. Pai, nós te agradecemos por conhecermos a Tua palavra, por conhecermos a verdade. Ó Deus, que possamos viver nessa perspectiva, vivermos ansiosos por esse momento, quando haveremos de estar contigo para todo sempre, sempre e sempre. Ó Deus, quando findar na terra, no céu vai continuar a grande festa, e nós queremos viver contigo para todo sempre. Pai, perdoa os nossos pecados, abençoe cada um que está aqui nesta noite,
que nós possamos voltar para os nossos lares, pensando sobre o novo mundo e vivermos preparados para um dia habitarmos lá. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, faça uma oração em silêncio e estamos assim encerrando. E se você, meu querido, se alguém aqui nesta noite, se você tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, queria pedir o Fagner que ficasse em pé. O Fagner está ali. Se você tomou uma decisão por Jesus e se você gostaria de receber um contato depois de alguém, receber uma visita de alguém, você pode procurar o Fagner. O Fagner vai anotar o seu contato, se você tomou uma decisão por Jesus, e você vai receber assim um achego, uma aproximação desta família que é a Igreja Batista Seara. Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Amém.